Fala galera, Thiago Bizarro aqui, mais uma vez. Vamos falar hoje aí da nova medida absurda, né, do Jair Bolsonaro com Brasil não pode parar, né? Chegamos aí mais uma vez, uma rotina do atual governo, em um dia difícil para a ciência ante as medidas insanas e, por que não, idiotas de Jair Bolsonaro, né? A campanha de "O Brasil não pode parar" não é só imoral, como genocida. Um absurdo após Itália e Espanha terem praticado campanha igual, exatamente igual, há um mês atrás e hoje estarem em lockdown, vendo milhares de pessoas morrendo por dia. Só na Itália ontem foram mais de 900 mortes em apenas um dia. Tanto a Itália quanto a Espanha já pediram desculpas pelo erro grotesco cometido e terem ceifado milhares de vidas ao colocar a economia à frente da vida. Vemos então aqui algo que já vimos durante toda a história de Jair Bolsonaro e sua eleição: ideologia e opinião acima de ciência e estudos. A utilização de fake news, de informações distorcidas e o negacionismo científico para autoafirmar ideologias conservadoras. Não é de hoje que este problema afeta a sociedade. Há anos já existem pesquisas do Canadá, Reino Unido e Austrália associando ideologia conservadora com deficiência cognitiva e baixo QI. Estes, que são grupos de terraplanistas, antivacinas, racistas, homofóbicos e que, agora, também entram os negacionistas da pandemia. Há muita desinformação sustentada por grandes empresários sobre problemas futuros da economia em situações de quarentena e lockdown. Mas se buscarmos estudos sobre problemas similares anteriores, fica evidente que não passa de balela. Durante a gripe espanhola, os países que adotaram medidas mais rápidas de quarentena e lockdown foram os países que mais cedo se recuperaram economicamente, ao contrário dos países que negaram os avisos e sucumbiram ao vírus. É óbvio que quanto antes os países se fecharem e impedirem que o vírus se espalhe, antes eles voltam às suas atividades rotineiras. Quanto mais tarde eles tomarem as medidas restritivas, mais tarde voltarão e com maiores danos socioeconômicos. Até Donald Trump, o grande ídolo do presidente, já voltou atrás no discurso negacionista e cedeu aos fatos científicos após os Estados Unidos se tornarem o epicentro da pandemia atualmente, superando os números iniciais de Espanha e Itália. A Alemanha, Reino Unido e o próprio Estados Unidos já passaram a aprovar pacotes econômicos sem precedentes para que as pessoas permaneçam em casa e evitem a pandemia. O Brasil não só pode, como deve parar. Se países de primeiro mundo estão passando horrores com a pandemia, o que será do Brasil vindo de uma recessão e tendo sua maior parcela populacional de pobres e miseráveis? De acordo com cientistas e especialistas da área, teremos um colapso no sistema de saúde, um colapso social e econômico, que fará o Brasil demorar muito mais tempo para se recuperar do que praticar a quarentena ou lockdown agora. Então, por que o Bolsonaro insiste em chamar uma pneumonia severa, com capacidade de 100% de infecção e transmissão, de gripezinha? Por que Bolsonaro insiste em forçar que as pessoas voltem a trabalhar, mesmo após Itália, Estados Unidos e Espanha terem voltado atrás? A resposta está em 2 pontos cruciais do governo Bolsonaro. O primeiro é o negacionismo científico e baixo QI. As frases que ele constantemente profere em relação a assuntos científicos mostram que ele é burro, que é um idiota. Não pode fechar lotéricas porque tem vidro blindado e o vírus não passa por vidro blindado. Por que fechar escolas? Se só a terceira idade é grupo de risco, por que fechar as escolas? As pessoas têm que voltar a trabalhar, mas também não podem transmitir o vírus aos mais velhos. Estas frases não só nos mostram como ele não sabe nada do assunto e nem se preocupou em estudar sobre, como também mostram como ele foi eleito. Ideologia acima de ciência. Jair se sustenta exatamente por ter uma grande parte da população e eleitorado que coloca a ideologia à frente da ciência. A autoafirmação sociopolítica é mais importante do que fatos.
O segundo ponto é que ele talvez saiba sim que vai dar merda e resolveu meter o louco. Fica claro e evidente que se a economia ruir, ele não se sustenta mais no governo. Um ato desesperado e despreparado para agradar grandes empresários, mesmo que isto custe a vida de milhares ou milhões de brasileiros. Ele simplesmente não se importa. E isto leva aos seus fiéis seguidores de mesmo nível intelectual a não se importarem também. Não importam os fatos, não importam os estudos, não importam os erros. Para sustentar sua ideologia, ele assume aqui o assassinato de milhares de brasileiros. Um crime humanitário.